Olá, meu nome é Ronaldo Bento Quajo e eu sou o segundo professor de bioquímica de vocês desse curso, certo? Sou parceiro do Carlos Rota. Hoje eu começo, essa semana, né, eu começo a minha parte do curso e eu espero que vocês aproveitem bastante. E como sempre, qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato com a gente, como vocês já estão fazendo com o Carlos, tá? O assunto dessa nossa semana são aminoácidos e proteínas, estrutura e função, tá? E é um assunto bastante interessante e nós vamos começar com ele agora. Então nós vamos começar por aminoácidos, tá? Os aminoácidos têm uma estrutura básica desse que a gente está vendo aqui na coisa. Todos os aminoácidos têm essa estrutura básica. Um grupo amina, um grupo carboxila e uma cadeia lateral R que é variável. Esses elementos estão ligados a um carbono assimétrico alfa, o que faz com que as moléculas de aminoácido tenham isômeros óticos, como vocês já viram com o Carlos, com carboidratos. Ou seja, dependendo de como está distribuída as cadeias laterais do carbono alfa, você tem características diferentes na molécula. Então, como são esses isômeros óticos? Então, ela pode formar dois tipos de moléculas, L e R. L vai ter o quê? O grupo amina no lado esquerdo. R vai ter o grupo amina no lado direito. Tá? É como se fosse uma imagem de espelho. Tá? Seria essa situação. O Ronaldo esquerdo e o Ronaldo direito. Tá? Então o Ronaldo direito olha para a esquerda, aliás, o Ronaldo esquerdo olha para a direita e o Ronaldo direito olha para a esquerda. Ou seja, cada Ronaldo vê uma coisa diferente, certo? Então, isso são dois isômeros. Então, aqui são os Ronaldo isômeros e aqui são os aminoácidos isômeros, certo? Eu vou mostrar para vocês a seguir agora um filminho onde esclarece um pouquinho melhor essa questão de isômeros óticos, tá? Então vamos lá. All alpha amino acids except glycine have an asymmetric carbon atom next to the carboxyl group. Therefore, each amino acid can exist as two enantiomers that are mirror reflections of each other. The difference between the structures of the two enantiomers of the same amino acid. In a Fischer projection, a molecule of amino acid is oriented in such a way that the carboxyl group points upwards and to the back, and the side chain R points downwards and to the back. Then the molecule is projected onto a flat screen. When the amino group appears to the left of the asymmetric carbon atom, the isomer is referred to as an L-amino acid. Conversely, when the amino group appears on the right-hand side, the enantiomer is a D-amino acid. All chiral amino acids that occur in natural proteins are L-enantiomers. Bom, então como a gente percebe, existem dois tipos de aminoácidos que podem ser sintetizados normalmente. Mas os organismos só utilizam um dos tipos de aminoácidos, os L-aminoácidos. Os D-aminoácidos não são usados, tá? Ou raramente usados. Isso é a mesma coisa que acontece com o carboidrato. Os organismos usam D-carboidratos e não L-carboidratos, tá? Isso tem a ver com como as enzimas funcionam e como a estrutura das proteínas e das enzimas funciona, tá? Uma coisa, e o mais importante agora, vamos dizer, é como que são os aminoácidos, como que eles se distribuem. Aqui embaixo a gente tem os 20 aminoácidos que são usados pelo organismo. Somente 20 aminoácidos são usados,
Você tem algumas variações, mas essas variações advêm desses 20 aminoácidos. Eles são sintetizados a partir desses 20 aminoácidos. Então, e também não que não possam existir outros aminoácidos. Podem existir outros aminoácidos. O problema é que os organismos usam basicamente esses 20 aminoácidos. E esses 20 aminoácidos estão distribuídos em 5 grupos, dependendo da característica da sua cadeia lateral, ou seja, do grupo R. Então aqui, ó, visualmente vocês estão vendo os 5 grupos diferentes separados por cor. Olhando então em detalhe como que são esses grupos. O primeiro grupo é de cadeias laterais apolares ou alifáticas. Então, nesse caso está incluída glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina e metionina. Tá? Elas são todas hidrofóbicas. Tá? O segundo grupo, onde a gente tem a fenilalanina, a tirosina e o triptofano, é o grupo das cadeias laterais aromáticas, também hidrofóbicas. O terceiro grupo é das cadeias laterais polares, ou seja, elas não têm carga, mas são capazes de fazer interação com a água, são hidrofílicas. Neste grupo estão a serina, a treonina, a cisteína, a asparagina e a glutamina. O quarto grupo é das cadeias laterais carregadas positivamente, tá? Então elas têm carga positiva. E desse grupo está a lisina, a arginina e a histidina, certo? Elas são capazes de estabelecer pontes salinas, ou seja, interações iônicas, tá? E o último grupo é das cadeias laterais carregadas negativamente, tá? Então elas são negativas e elas também podem estabelecer pontes salinas ou interações iônicas. E nesse grupo está o aspartato e o glutamato. Outro ponto importante dos aminoácidos é que nós, mamíferos, por exemplo, não somos capazes de produzir todos os aminoácidos que a gente precisa. Então, para completar os aminoácidos que a gente precisa, que a gente não é capaz de sintetizar, eles têm que vir necessariamente da dieta, tá? Então, os aminoácidos que a gente produz, ou seja, que a gente é capaz de sintetizar, eles são os não essenciais, esse grupo aqui. Esse grupo aqui, azul, são os essenciais, ou seja, a gente tem que obter via dieta. E os condicionalmente essenciais, eles dependem do balanço entre essenciais e não essenciais para serem produzidos. Para você ter uma ideia, aqui, ó, os aminoácidos essenciais e de onde a sua dieta pode suprir desses aminoácidos, tá? No caso das plantas, você vê, ó, é muito variado o tipo de plantas que você pode consumir para você ter todos os aminoácidos essenciais. Enquanto, se você se alimenta de carne, essencialmente você consegue com a carne qualquer um dos aminoácidos essenciais. Isso não significa que você não possa ser vegetariano, mas significa que se você for vegetariano, você tem que tomar cuidado com a sua dieta para você ter acesso a todos os aminoácidos essenciais. Aqui é um exemplo que eu estava dizendo anteriormente dos aminoácidos pouco comuns ou incomuns, né? Que são também usados para a estrutura de proteína, para sinalização e para outras moléculas importantes dentro do organismo, certo? E todos eles essencialmente são sintetizados a partir de algum aminoácido que estão incluídos naqueles 20. Outro ponto importante é o estado de ionização do aminoácido, tá? Essa aqui é a forma não iônica do aminoácido, tá? Não tem carga nenhuma.
e essa aqui é a forma ionizada do aminoácido, tá? E a gente vai ver que essa forma ionizada ela é muito importante para o funcionamento do aminoácido, porque olha, ele dá uma característica ao aminoácido que ele tem uma amina e uma carboxila carregada. Isso faz com que o aminoácido se comporte como uma base fraca e um ácido fraco, tá? E a consequência disso é se você faz uma ionização, no exemplo aqui, ó, a glicina, que é um aminoácido em que a cadeia lateral é um hidrogênio, você vai ver, ó, conforme você vai adicionando, como vocês já viram, né, com o Carlos, é bom lembrar como funciona um tampão, né? Então, é o comportamento de um aminoácido quando ele está sendo titulado, tá? Então, o que acontece? Você está todo preenchido com hidrogênio em pH bem baixo. Na medida em que o OH vai sendo fornecido, o pH vai se alterando até chegar na região em que o aminoácido se comporta como um tampão, tá? Então, e como ele funciona como um tampão, ele tem um pK. E que ionização a gente está vendo aqui? Nós temos essa ionização, passando da carboxila protonada para a carboxila desprotonada, certo? E o que significa o pK? Lembrem o que significa o pK. O pK é quando você tem metade da concentração dos seus íons na forma protonada e a outra metade na forma desprotonada. Então vai onde se comporta como um tampão, ou seja, o pK no caso aqui é 2,34, então um para baixo, um para cima, você está em a variação muito lenta no pH, ou seja, o grupo carboxila, a protonação e desprotonação do grupo carboxila está mantendo o pH estável. Quando sai da região tamponante, ele sobe muito rápido, tá vendo? Até entrar numa segunda região tamponante, que agora é a desprotonação do grupo amina, tá? Então, e de novo, você tem um segundo pK, tá? E aí o pK de novo, o que é? Quando metade das aminas estão protonadas e a outra metade das aminas não estão desprotonadas. Tá? E aqui então é a região que ele funciona também como um tampão. E um outro ponto importante nisso é você pode determinar o ponto isoelétrico do aminoácido. Onde é o ponto isoelétrico? É quando a carga líquida da molécula é zero, certo? É nesse estado aqui. E aí como você calcula o PKI, ou seja, o ponto isoelétrico? Você soma o pK1 da carboxila mais o pK2 do grupo amina, divide por 2 e você tem o pH, ou o PI, em que a molécula é carregada neutra, ou seja, ela tem carga líquida neutra, tá certo? Que aqui você vê bem a situação, na variação do pH, certo? Vamos de 1 até coisa. Então aqui você vê como se comporta um aminoácido, no caso aqui, ó, a glicina de novo. Então, em pH praticamente neutro, ela vai estar naquela forma victoriana, tá? Que é o pH que está do interior da célula. Ou seja, dentro da célula, o aminoácido está nesta forma aqui, certo?
Então, é muito importante, então isso também define como é muito importante manter o pH da célula estável, como vocês já viram com o Carlos, nas questões de tampão. Tá bom? Aqui a gente tem uma lista com os pKs, ou seja, a gente tem dois grupos de aminoácidos. Um grupo de aminoácidos em que as cadeias laterais, ou seja, os grupos R, não são ionizáveis. Tá? Então esses aminoácidos só tem dois pKs. Então o pK do grupo amina e o pK do grupo carboxila. Tá? Mas o segundo grupo dos aminoácidos, eles têm as cadeias laterais ionizáveis. Então esse grupo de aminoácidos, então eles têm 3 pKs. Então tem o pK do grupo amina, o pK do carboxila e o pK agora da cadeia lateral. Se você faz uma titulação de um desses aminoácidos, no caso aqui a gente tem um exemplo de duas titulações, o do glutamato, que a cadeia lateral é negativa, tá? E da histidina, que a cadeia lateral é positiva. Então você vê, ó, a titulação de novo. Então, 1 pK, 2 pKs, 3 pKs. No caso do glutamato, que a cadeia lateral é carregada negativamente, ou seja, tem um grupo carboxila, o que vai acontecer? Você vai ter a desprotonação do grupo carboxila, a desprotonação do grupo da cadeia lateral, certo? E entre os dois, você vai ter, a situação de carga líquida zero, tá? Então isso define o PI. Então qual o PI do glutamato? Ele vai estar entre o pK da carboxila do aminoácido e o pK da carboxila da cadeia lateral. Tá? Então o PI está aqui, 2,19, 4,25, 3,22. No caso da histidina, onde está o ponto iselétrico? O ponto iselétrico está aqui, quando ela está carga líquida zero. Então vai estar entre o quanto? Entre o pK da cadeia lateral e o pK do grupo amino. Tá? Então PI 759. Tá bom? Então vocês vão ver, quando a gente for ver agora aí com mais detalhes o estudo de proteína, na próxima aula, então a gente vai ver estudo de proteína e função, vai ficar mais claro como isso funciona e como isso é importante para estabelecer a estrutura da proteína. Então aqui o resumo final de todo o que a gente está olhando, né? Então, a gente tem um grupo, vamos dizer, os organismos usam 20 aminoácidos, que são os mais comuns. Todos eles são L aminoácidos, e não D. Tá? Eles constituem todas as proteínas, mesmo ou também são usados como metabólitos livres, certo? E causa até um certo efeito tampão. Eles são classificados em 5 grupos, tá? Nesses 5 grupos, você vai ter, os 5 grupos são definidos pela característica da cadeia lateral, ou seja, apolar, polar, aromático, carga positiva e carga negativa. Tá? E a gente vai ver, vamos dizer, que o estado de ionização dessas cadeias laterais desses aminoácidos vai definir como a estrutura da proteína funciona. Então é isso e até a próxima aula. Tchau, tchau.